Olá! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Posso Tocar. Eu sou a Dani Dezembro e essa é mais uma aula aqui dos nossos conteúdos de conhecimento musical, porque é aqui nessas aulas onde nós estudamos os diferentes assuntos do campo da teoria, da harmonia, da percepção, enfim, de tudo que é necessário para que a gente saia logo com esses conceitos do papel, que eles entrem no nosso cérebro, entrem na nossa mão, entrem no nosso corpo e nos faça ser capaz de conectar com a prática instrumental para realmente evoluir na música, aprendendo repertórios, músicas mais avançadas, num tempo 10 vezes mais rápido, em qualquer que seja o instrumento que você toque. Por isso, hoje o papo aqui da nossa aula é como que a gente aprende campo harmônico? Qual é o segredo para entender campo harmônico menor especificamente ali, tá? Em específico, assim. Campo harmônico menor. O segredo do campo harmônico menor, como que a gente ganha naturalidade com isso? Esse é o bate-papo de hoje. Eu espero que essa aula seja de fato agregadora para você. E se for, já vai dando seu like aí, já vai curtindo, deixando suas dúvidas conforme for surgindo aqui os assuntos, vai interagindo, vai mandando para mim, tá bom? Vamos embora? Galera, o que é esse tal de campo harmônico menor? O que é isso? Bom, se você já aprendeu sobre o campo harmônico maior, você vai perceber que não tem muita diferença, porque é um conceito que se diz respeito aos acordes que surgem numa determinada escala. Quando nós consideramos a escala como um ponto central para compor uma música, então a gente olha a escala, ela passa a ser uma referência de tonalidade pra gente, e aí nós estamos expandindo nosso pensamento de tonalidade. Nesse momento, você também pode sair da pura dimensão horizontal, porque uma escala é uma dimensão horizontal, né? A gente enxerga... Estamos enxergando uma melodia, mas a gente pode observar que cada um dos graus dessa escala podem formar acordes. Eu posso empilhar, eu posso combinar notas sobre cada um dos graus da escala. E aí eu estou gerando um campo harmônico, um campo de harmonias, um campo de acordes possíveis em cada grau da escala, ok? Agora, esse empilhamento que eu faço aqui em cada grau da escala é a partir das próprias notas da escala. Então, quando eu estou usando uma escala aqui, por exemplo, de Dó, se eu estiver considerando a ideia de ser Dó maior, eu vou empilhar em cada um dos graus de Dó maior sempre uma relação intervalar de terça e quinta. E aí eu vou gerar isso aqui. Só que essa terça e essa quinta, a partir dessa nota aqui, tá? Eu calculo quem é a terça dela e quem é a quinta. Essa terça e essa quinta, ela tem que seguir a configuração das notas disponíveis para essa escala. Então, se eu estou tendo como referência uma escala maior, eu tenho que seguir as notas, os acidentes daquela escala maior. Se eu estou tendo como referência a escala menor, eu tenho que seguir as notas, os acidentes daquela escala menor. Quando eu sigo a referência de uma escala maior, eu gero um campo harmônico maior. Quando eu sigo uma referência de uma escala menor, eu gero um campo harmônico menor. Então, por exemplo, se eu estiver fazendo aqui o campo harmônico de Dó menor tem 3 alterações. Tem essa aqui, essa aqui e essa aqui. Tem Si, Mi e Lá, ok? E uma vez que ele tem essas 3 alterações aqui, quando eu empilhar notas aqui, sempre empilhando uma terça e uma quinta. Uma terça e uma quinta de cada um dos graus que estão ali. Há que se calcular isso, né? Quem é a terça e quem é a quinta. A terça e a quinta. A terça e a quinta. Cada uma dessas notas que eu coloquei, quando elas forem um Mi ou um Lá ou um Si, elas não podem ser natural. Elas têm que ser bemol, porque eu estou empilhando a própria nota da escala, entendeu? Eu não empilho qualquer outra nota, eu uso sempre essas 7 notas aqui. Eu só calculo para que elas sempre estejam numa distância de terça e de quinta da base aqui, da tônica do acorde, porque é assim que nós temos um acorde. É quando nós combinamos 3 notas que se dispõem nessa relação intervalar, uma tônica, uma terça em cima dela e uma quinta em cima dessa tônica. E aí, nesse momento, você vai ver que aqui tem um Mi, então, portanto, ele tem que ficar bemol, que aqui tem um Mi, então tem que ficar bemol. Onde mais tem um Mi? Aqui tem um Mi, tem que ficar bemol. Onde mais tem um Mi? Mais nenhum lugar. Onde tem um Lá? Aqui tem um Lá para ficar bemol, aqui tem um Lá para ficar bemol. E onde mais tem Lá? Em nenhum lugar.
E também o Si. Aqui tem um Si, aqui tem um Si. E onde mais? Em nenhum outro lugar. Então aí nós começamos a enxergar, ficou bem apertadinho, né? Mas eu vou pintar aqui as notas, ó, os Mis que apareceram, ó, vou pintar aqui. Então todos os Mis que tem aqui na música, eles têm que ser bemol. Aqui também. Eu vou pintar de vermelho os Lás. Todos os Lás que apareceram tem que ser bemol. Então aqui, aqui e aqui. E vou pintar de pretinho todos os Sis que apareceram, ó. Si, Si e Si. Tá vendo? E assim eu acabei fazendo com que surjam opções de acorde e essas opções dizem respeito ao que eu tenho para o campo harmônico menor. Então, o raciocínio para entender campo harmônico menor é o mesmo do campo harmônico maior. Se você já estudou campo harmônico maior, é considerar que nós estamos vendo surgir acordes em cada um dos graus da escala e esses acordes são os que são utilizados na hora de uma composição. São eles que vão desempenhar funções específicas, que vão ter sonoridades específicas e por isso eles vão ter papéis específicos, eles vão poder se posicionar em tal momento ou eu escolho esse outro acorde aqui por causa daquele outro momento. Tem momentos específicos que a função de cada um deles vai indicar a sua posição, entendeu? Ele pode estar ali, nesse momento, pela posição dele, pela função dele. Então, ele pode ser usado naquele momento. São as 7 acordes que nós vamos ter disponíveis, que vão ser usados pelo compositor de acordo com essa sua função, ok? Que é um outro conceito que nós temos como uma extensão do entendimento do campo harmônico. O campo harmônico é um campo de acordes, de harmonias disponíveis em uma dada tonalidade, em uma dada escala, e esses acordes eles têm entre si funções diferentes, papéis diferentes, sensações diferentes. Por isso eles aparecem em momentos específicos em cada música. O compositor sabe disso e ele então escolhe qual vai usar. Esse é o sentido de um campo harmônico. Se ele estiver apoiado sobre uma escala menor, ele então é um campo harmônico menor. Simples assim. Agora, qual é a questão que envolve uma certa dificuldade em compreender o campo harmônico menor? É porque você que está estudando já deve ter visto que nós temos 3 formas da escala menor. Então, nós temos a escala menor natural ou primitiva, a melódica e a harmônica. Então, nós temos 3 formas e temos variações em cada uma dessas escalas. Consequentemente, partindo da ideia de que o campo harmônico é um empilhamento de notas que estão nessa escala, você concorda que para gerar o campo harmônico a partir da escala menor natural ou primitiva, vai ter uma sequência de acordes. Mas quando eu ponho a escala harmônica, menor harmônica, como as notas delas tiveram uma alteração, uma delas é diferente, as opções de acordes também vão ser diferentes. E se eu considero a escala menor melódica, como tem 2 notas diferentes ali, alteradas na escala menor melódica, as opções de acorde que vão surgir também vão ser diferentes. Então, o meu leque de harmonias possíveis, na verdade, é a somatória dos acordes que surgem nas 3 formas. Essa é a complexidade, né? O que torna o campo harmônico menor mais chatinho de memorizar. Porque tem mais acordes, não tem só esses aqui que são, por exemplo, esse do meu exemplo aqui, são os acordes disponíveis para a forma natural da escala menor. O que é essa forma natural? É aquela que surge aqui, ó. Esse é um acorde menor, esse é um acorde diminuto, esse é um acorde maior, esse é um menor, esse é um menor, aquele é um maior, esse aqui é um maior. E aí, é isso mesmo. É isso mesmo? Isso mesmo. E esse aqui volta a ser o menor. Assim, a forma da escala do campo harmônico, né, da disposição de acordes que aparece no campo harmônico da forma natural, é sempre aquela onde os acordes 1, o 4 e o 5 são menores. O 1 é menor, o 4 é menor e o 5 é menor. Tá vendo? E o 3, o 1, 2, 3, 4, 5, o 6 e o 7 são maiores. O 3, o 6 e o 7. E aqui nós temos um acorde aqui, que é o segundo acorde,
ele é meio diminuto. Meio diminuto quando tiver com sétima envolvida. Aqui ele é um acorde diminuto, é uma tríade apenas. Estamos pensando em tríade primeiro. Então aqui nós temos esse padrão. É esse padrão de configuração de acordes. O primeiro é menor, o segundo é diminuto, o terceiro é maior, o quarto é menor, o quinto é menor, o sexto é maior e o sétimo é maior. E ainda a gente pode usar um tipo de grafia, né, de análise, onde a gente coloca assim, ó, e talvez você já tenha visto isso. Eu vou colocar com a cor do grau, vou colocar pretinho. Aqui a gente coloca que é assim, é um bemol 3, já deve ter visto. Aqui a gente coloca que é um bemol 6 e aqui um bemol 7. Nós colocamos um sinalzinho de bemol no terceiro, no sexto e no sétimo grau, ao lado do número romano, né? Porque essa é uma forma de identificar que se você estivesse comparando com o campo harmônico maior, homônimo desse aqui, se você estivesse pensando em Dó maior, o terceiro, o sexto e o sétimo grau, Lá em Dó maior, nunca é um Mi bemol, um Lá bemol, nem um Si bemol. Lá no campo harmônico de Dó maior, o Mi vai ser Mi, não Mi bemol. O Lá, que é o sexto grau, vai ser a nota Lá. E o sétimo grau seria a nota Si, não Si bemol. Então, em termos de comparação com o que seria no tom homônimo, grifa-se, né, grafa-se esse bemol aqui do lado, que evidencia que está diminuído em relação ao que seria no maior, tá? É uma forma adotada, é assim que a gente analisa funcionalmente, coloca esse bemolzinho aí, tá bom? Esse é o padrão que nós temos de acordes para a forma menor natural. E se você tiver com dúvida do porquê que esse é o padrão, você precisa entender que é devido à qualificação intervalar. Lembrando que um acorde, ele surge pela combinação de um intervalo de terça e de quinta que nós empilhamos sobre cada uma dessas tônicas aqui, né? Sobre cada um dos graus da escala. Só que essa terça e essa quinta que a gente empilha é uma terça e uma quinta que segue as notas, os acidentes que estão nessa escala. Então, vai ter combinações intervalares diferentes. Alguns desses acordes vão ter uma combinação que tem a terça menor. Outros vão ter combinação que tem a terça maior. Vai variar o tipo de terça. É sempre terça, mas aqui às vezes vai ser diferente internamente. Algumas vão ser maiores do que outras. E também em relação às quintas, às vezes nós vamos encontrar um intervalo de quinta justa. Às vezes nós vamos encontrar um intervalo de quinta diminuta. Então, essa variação intervalar faz com que o acorde que surja seja um específico, porque você também precisa saber que quando eu tenho um acorde do tipo maior, a combinação intervalar é de uma terça maior e uma quinta justa. Mas quando eu tenho um acorde menor, a combinação intervalar é de uma terça menor e uma quinta justa. E quando eu tenho uma combinação de um acorde diminuto, eu tenho uma terça menor e uma quinta diminuta. E quando eu tenho um acorde do tipo aumentado, que ainda não apareceu aqui, eu tenho uma terça maior e uma quinta que é aumentada, o que não apareceu aqui. Então, uma vez que você sabe disso, que você julga os intervalos que estão aparecendo, você entende por que são esses acordes assim, por que o primeiro é menor, por que o segundo é diminuto, por que o terceiro é maior, o quarto é menor, e aí você percebe que isso aqui é um padrão que aparece em qualquer escala que você fizer. Escala menor, natural, é sempre essa mesma configuração. Não importa que essa escala tem notas diferentes da escala que eu dei de exemplo aqui, que é Dó menor, né? Não importa. O padrão intervalar que vai surgir vai ser sempre o mesmo, porque, na verdade, todas as escalas menores, na forma primitiva, têm o mesmo padrão de intervalos. As notas mudam, mas a distribuição de tons e semitons entre cada um dos graus é o mesmo. Então, o padrão que resulta de acordes também é o mesmo, ok? Indo nessa ideia, você calcula o porquê que há outros acordes que surgem na escala menor melódica e na escala menor harmônica. Pense comigo, se a gente estivesse configurando aqui, ó, a escala menor harmônica, ela ficaria assim, ó. Vamos pensar num Dó menor harmônico. Pronto. Dó menor, como já vimos, teria Si, Mi e Lá de bemol, né? Ó. Si,
Mi e Lá. Porém, na forma harmônica, é aquela forma da escala que a sétima nota recebe uma elevação. Ela sobe um semitom, não é a sétima nota da escala? Então, como ela sobe um semitom, ela seria bemol. Mas para subir um semitom de uma nota que já é bemol, eu deixo ela natural, porque o simples fato de sair do bemol e ir para o natural, eu estou elevando um semitom. Então, a escala de dó menor harmônica passa a não ter mais essa nota aqui com um bemol. Ela passa a ser natural de novo. Então, quando eu empilho aqui as notinhas para fazer o acorde, a combinação intervalar vai ser diferente, porque agora apenas terei duas notas que serão afetadas, Mi e Lá. Então, isso vai mudar a configuração que surge nos acordes que tem o Si, na verdade. Porque quando está o Mi e o Lá alterado, tipo o que acontece aqui, não muda nada. Já era o que estava lá na forma natural. Agora, aqui, que tinha o Lá alterado, não difere de nada do que tinha na escala menor natural. Agora, aqui, que tem o Si, aqui, ó, que tem a notinha Si, que não é mais bemol, esse é um acorde diferente que surgiu. Então, vai surgir um terceiro acorde diferente do que tinha lá na forma natural. O terceiro grau vai ser um pouquinho diferente. Entende? Aqui, que tinha o Lá bemol, não vai mudar nada do que já tinha lá no quarto grau da natural. Aqui, sim, vai surgir um formato de acorde do quinto grau diferente, porque essa nota Si aqui está natural e Lá ela era bemol. Aqui, que tem um Mi, já tinha na forma natural, então não vai mudar. O acorde que tem aqui é o mesmo que tem lá. Agora, aqui, no sétimo acorde, também é diferente, porque essa nota Si não está mais bemolizada e Lá estava. Então, nós temos aqui uma diferença nos graus 3, 5 e 7. Quase em todos os ímpares, né? Só o 1 que não é diferente, né? O 1 continua o mesmo, né? O 2, o 4 e o 6 continuam no formato que eles estavam. Qual era o formato do 2? Meio diminuto. Qual é o formato do 4? Menor. Qual é o formato desse aqui? Do sexto? Maior e continua. E desse aqui? Menor. Então, eles continuam no formato que eles eram. Não alterou nada. 4 tá menor, o sexto tá maior. Mas, agora aqui, surgiu uma diferença nesse acorde. Quando a gente conta aqui, você percebe que essa quinta aqui ficou aumentada. Então, é a primeira vez aqui que surgiu o acorde aumentado. Porque agora eu continuo tendo a terça maior que tinha antes, mas a quinta não é mais justa. Então, esse acorde aqui agora é um acorde de Mi bemol aumentado. Interessante, né? Ou você pode encontrar assim, ou pode encontrar sustenido 5, né? Também pode ser que você encontre dessa forma, com sustenido 5. São simbologias para indicar que tá elevado, né? Que a quinta tá elevada, é um acorde aumentado. Outra diferença é esse quinto grau, que agora passa a ter uma terça maior. Antes era uma terça menor. Então, esse quinto grau, ele é maior. Ele não tem mais a terça menor, ele não é mais um acorde menor. Agora, ele é um acorde maior. Tá vendo? Então, o quinto grau tá diferente. E o sétimo grau, antes, era um acorde de Si bemol, né? Agora já não é mais, é um acorde de Si, não tem o bemol. É um acorde de Si e também ele é diminuto. Curioso isso, né? Mas ele é diminuto, porque ele tem a terça menor e a quinta bemol. Alterou a tônica, toda a relação intervalar alterou. Então, ele passou a ser que nem esse aqui, ó. Tá vendo? É o mesmo formato aqui. Então, isso já trouxe para mim a certeza de que quando eu estou pensando no campo harmônico menor, eu tenho duas possibilidades de acordes para os graus 3, 5 e 7. Para o grau 3, para o 5 e para o 7. Porque lá na escala menor harmônica eu já vi que o 3 é outra coisa, o 5 é outro formato e o 7 é outro formato. Para os outros graus ainda é o mesmo padrão. O grau 1 é assim, o grau 2 é assim. O 3 já tem duas opções. Tem esse aqui, que é a opção do acorde maior, como o terceiro grau, que veio da escala natural, mas tem a opção de um acorde 3 aumentado, porque é o que veio da escala menor harmônica. Quando eu venho no 4, a opção ainda é um quarto grau menor, mas no quinto já tem outra opção. Eu tenho essa opção de um quinto ser menor, que é o que surge aqui da escala menor natural, mas tem a opção desse quinto grau ser
maior, que é o que surgiu aqui da escala menor harmônica. O sexto grau é a mesma opção ainda para os dois, é um acorde maior. E o sétimo grau já tem duas opções de formato de sétimo grau que se pode usar. Ou um acorde maior ou um acorde diminuto. Tá vendo? Então, o que você está começando a entender? Que quando o compositor está compondo, ele lança a mão hora de um formato, hora de outro, porque eu tenho opções diferentes para cada grau. E eu não preciso ficar restrito, o compositor não precisa só usar os acordes do campo harmônico menor natural, ou só usar os acordes do campo harmônico menor harmônico, ou só os da menor melódica. Ele mistura a depender da situação, da necessidade, do contexto, da melodia, da necessidade harmônica. Ele usa hora um, hora outro, entendeu? E vamos continuar, porque aqui a gente viu as opções da escala menor harmônica. Mas e se a gente estiver aqui na escala menor melódica, ó? Quando temos a escala menor melódica, a escala menor melódica é aquela que se caracteriza por elevar o sexto e o sétimo grau. Então, a sexta e a sétima nota dessa escala, ela vai subir um semitom. Como aqui no meu exemplo, tanto a sexta quanto a sétima notas eram antes bemóis, para subir um semitom eu deixo elas naturais, ok? Então, eu acabei agora alterando essa nota, porque alterar essa aqui, eu já tinha alterado ela lá na escala menor harmônica. Eu já tinha tirado o bemol do si, da nota si. A novidade aqui, principal, é essa nota lá, que agora está natural também. Tanto é que a característica da sonoridade da escala menor melódica, funcionalmente, é a presença dessa sexta maior aqui, tá vendo? Que agora tem uma sexta maior. Se você analisar essa nota em relação à tônica aqui, é uma sexta maior. A sonoridade da escala menor melódica, o que diferencia ela é essa presença dessa sexta nota maior ali, entendeu? Ao passo que não tem tanto peso a presença da sétima. Por quê? Porque a presença da sétima ali sendo alterada, ou seja, ficando uma sétima maior, é algo que é característico já da escala menor harmônica. Então, em termos de caracterização de sonoridade, a diferença funcional, contextual das duas formas, menor melódica e menor harmônica, é que a menor melódica tem a sexta elevada, se considera mais isso, se dá mais peso para isso, e a escala menor harmônica tem a sétima elevada, ok? A sonoridade de uma sétima maior. Entenda bem que isso que eu tô falando não quer dizer que na menor melódica não tem a sétima elevada. Tem, mas é que ela também está presente na harmônica. Então, na verdade, a grande diferença da menor melódica é a sexta, entendeu? Em termos de sonoridade. E, bom, o que isso vai acontecer? Isso vai fazer com que toda vez que eu empilho aqui, a terça e a quinta aqui, em cada um desses acordes, todos os acordes que agora tem a nota Lá como natural vão ser impactados. Então, na hora que eu faço as opções de acordes da escala menor melódica, o que vai ser diferente de até então é tudo que tem a nota Lá. Ou seja, esse aqui tem a nota Lá, né? Tem a sexta nota, né? Esse aqui tem a nota Lá e só. Ou seja, agora os graus pares, né? O 2, o 4 e o 6. Por quê? Aqui também vai estar impactado o fato de não ter a sétima, né? Se você compara com a escala menor natural, a presença, né, de uma sétima já elevada, ou seja, de uma sétima maior, faz com que esses acordes que tenham essa notinha aqui já sejam diferentes. No entanto, eles já foram diferentes ali atrás, né? Quando a gente fez a escala menor harmônica, você viu que esses acordes nesse formato já apareceram. Eles só se repetem aqui. Então, não é um formato novo. Só há uma repetição, ok? Então, aqui a gente vai ter que diferente é o segundo acorde. O segundo acorde passa a ser menor. Você lembra que antes ele era diminuto? Agora ele só é um acorde menor, porque a terça tá menor e a quinta tá justa. Aqui passa a ser um quarto grau maior. Você lembra que o quarto grau era menor? Agora ele passa a ser maior, porque, de novo, a terça tá maior e a quinta tá justa. E esse sexto grau aqui passa a ser... falta uma coisa aqui, ó, que a gente não colocou. O bemol que tem no Mi, né? A gente não pode esquecer que existe um bemol aqui no Mi.
E toda vez que tem um Mi na parada, ele tem que ser bemolizado. Então aí, olha, ele iria fazer falta aqui se a gente não lembrasse disso, tá? Aqui, se não tivéssemos lembrado, iríamos julgar que era um acorde de sexta menor. Não é. Aqui é um acorde de sexta diminuta. Porque temos uma combinação intervalar de uma terça menor com uma quinta diminuta. Resumindo o nosso quadro de opções, se você considerasse assim, fizesse uma tabela de opções, né? Fala opções de primeiro grau, de segundo, de terceiro, de quarto, de quinto, de sexto e de sétimo graus. Que vem da escala do campo harmônico menor, Dani. Como que fica isso? Fica da seguinte maneira, ó. Vamos lá. O primeiro grau, ele é menor em todas as formas da escala, tanto na melódica é menor, quanto na harmônica. Deixa eu escrever aqui, né? Essa é o campo harmônico menor harmônico. Ó, ficou uma cifra aqui para você, né? E esse aqui era o campo... Eita! Peraí, vamos... Ah, não consigo. Então, vamos escrever nesse aqui. Esse aqui é o campo harmônico menor natural, ou primitivo, né? Você tá vendo que o primeiro grau nele é menor. Que o primeiro grau nesse aqui, na escala menor harmônica, é menor. E que aqui, na escala menor melódica, o primeiro grau não está diferente, ele também é menor. Então, as opções de primeiro grau entre todas as formas de escala aqui, é que o primeiro grau é sempre menor. O segundo grau já tem umas opções diferentes. Ele tem a opção do segundo grau ser diminuto ou do segundo grau ser menor. Aqui na forma menor melódica, mostrou que o segundo grau pode ser menor. Mas lá nas escalas menor natural e menor harmônica, o grau 2, ele ainda era diminuto, tá vendo? Então, nós temos duas opções para o segundo acorde, ok? Agora, quando a gente pensa no grau 3, a gente tem essas opções aqui. O 3 sendo maior ou ele sendo aumentado. Então, mais 5 aqui. Quando ele é maior, aqui não é, né? Ó, aqui ele repetiu o formato. Deixa eu até escrever aqui, ó. Aqui ele tá mais 5. Aqui também o 1 estava menor, só para repetir o formato, tá? Quando ele é maior, quando ele está aqui, ó, na forma natural. Na forma natural, o primeiro acorde é maior. O terceiro acorde é maior. Mas quando ele está na forma harmônica, ele já fica aumentado. E na forma melódica também, né? Ele só repete, porque mantém a alteração da nota que já tinha alterado lá na escala menor harmônica. Então, as opções que tem para esse terceiro grau é de ser ou maior ou aumentado. Lembrando que eu preciso colocar aqui, e eu vou colocar de outra cor para você lembrar, né, para chamar a atenção, um bemol 3 aqui, para simbolizar que ele está diferente do que seria se fosse o campo harmônico maior, né? Tá? Muito bem, Dani. E o quarto acorde? O quarto acorde, ele tem as opções de ser menor ou de ser maior. Quando é que ele ficou maior? Na escala menor melódica. E quando que ele era... E na natural também, né? Não, maior só aqui. Louca. Maior é só aqui. O menor, ele ficou aqui, né? Na natural e na harmônica. Ele ainda era menor. Tá? O quinto grau. O quinto grau, ele tem a opção de ser menor ou de ser maior. Quando é que ele ficou maior? Aqui, mas ele já ficou maior a primeira vez quando a gente fez aqui na escala menor harmônica. Aqui. Por quê? Por causa dessa nota aqui, do sétimo grau, que na verdade foi elevado, e esse sétimo grau aparece aqui no meio desse acorde. Então esse acorde já ficou maior. Aqui ele ficou maior, e como esse sétimo grau se mantém alterado nessa escala, ele continua maior. Mas lá na forma menor natural, esse quinto grau não era, ó, ele era menor. Então temos a opção do quinto grau ser menor ou ser maior, ok? E o sexto grau, Dani, como que o sexto grau aparece? Ele pode ser maior ou ele pode ser diminuto. Quando que ele ficou diminuto? Apenas aqui.
na escala menor melódica, porque alterou a sexta nota, a nota mais característica da escala menor melódica, a sexta, né? E talvez, deixa eu fazer um parênteses, porque talvez você esteja lembrando que a escala menor melódica, ela faz essas alterações aqui na subida, na ascendência. Na descendência, a escala volta com os acidentes que ela tinha normalmente, ok? Então você pode considerar que, na verdade, os acordes que acontecem diferentes são esses acordes que tem na ascendência, né? Porque se eu penso que a descendência volta às notas que tinha, eu estou pensando que eu estou voltando no campo harmônico natural, volta o que tinha. São os acordes possíveis no campo harmônico natural, tá bom? Então, quando que o sexto grau ficou diminuto? Aqui, quando alterou essa tônica que é o sexto grau. Em todos os outros, ele era maior, ó. Na forma harmônica natural, aqui ó, sexto grau, maior. E aqui, na forma do campo harmônico menor harmônico, ele também era maior. Eu acho que agora há pouco eu falei na forma harmônica natural. Campo harmônico natural, tá? É tanto nome igual para coisas diferentes, né? Na harmonia é assim. O sétimo acorde, opções para o sétimo acorde. Ah, lembrando que na hora de eu grafar aqui, sexto grau, bemolzinho. Porque em relação à escala maior, a terceira, a sexta e a sétima nota são diminuídas, tá? Bom, o sétimo grau, o que acontece com o sétimo grau? Isso aqui é do sétimo grau. Isso aqui é o sétimo grau. Esse sétimo grau aqui, ele ficou diminuto. Nossa, nem parece 7 que eu fiz, mas é um 7. Ou ele era maior. Nossa, não parece 7, mas a intenção é de ser um 7. Aqui, ó, quando a gente estava aqui na escala natural, na forma natural, o sétimo grau ele era maior. Mas a partir daqui, na forma harmônica, ele já ficou diminuto. E na forma melódica ele se manteve assim também. Então, eu tenho que grifar aqui, né? Grifar não, tem que colocar aquele um bemolzinho. Pronto. Então, você concorda comigo que há duas opções para cada um dos acordes, menos para o primeiro? O primeiro é o único que não muda o seu formato. Depois tem opções diferentes aqui para cada um dos graus. Há variações, entendeu? Que devem ser consideradas na hora que a gente está pensando numa harmonia em tom menor. Mas, num primeiro momento, você está começando a entender da onde vêm essas opções de acorde. E é importante que você estenda isso para o pensamento de quando tiver tétrades. Porque aqui a gente fez os acordes em formato de tríade, mas pode ser que os acordes tenham sétima, ok? E quando tem sétima, não vai mudar a base dele. Na verdade, vai acrescentar uma nota e a base continua a mesma. Acontece que há casos em que essa combinação de uma base com um tipo de sétima específico gera um outro acorde. E esse outro acorde é o tal do acorde meio diminuto, que é um acorde específico quando a gente envolve uma tríade que é diminuta, mas uma sétima que só é menor. Então a gente tem um acorde meio diminuto que até então não apareceu aqui, né? Aqui só apareceu tríade, então a tríade é sempre diminuta, tá? E estenda esse pensamento. Pense, então tá, deixa eu calcular como seria os acordes com a tétrade junto. Você vai perceber que há variações e aí a gente pode tabelar isso, você pode fazer esse levantamento com as tétrades, tá bom? Talvez esteja pensando, Dani, então faz com as tétrades, vamos pensar como que fica com as tétrades. Se a gente quiser fazer juntos já isso, pensa comigo. O raciocínio é o mesmo, a base com as sétimas. Então, na verdade, o que vai acontecer é o seguinte, ó. Como que fica o campo harmônico menor? Eu vou fazer as 3 aqui já, se couber, né? Não sei se vai caber. Talvez eu consiga fazer 2. O campo harmônico menor, natural, harmônico e melódico. Vou tentar fazer aqui os 3. Vamos ver. Então, vamos supor que eu estou agora num exemplo com Lá menor, tá? Vou pensar na escala de Lá menor. Aqui eu vou fazer natural, aqui eu vou fazer Lá menor harmônico e aqui eu vou fazer Lá menor melódico, tá? Fiz uma abreviatura aqui, esse H e esse M foi só uma abreviatura da palavra, tá? Da forma harmônica e da forma melódica. Então, o Lá menor aqui, natural, seria aquele que tá todas as notinhas naturais. O Lá menor harmônico é aquele que tem a notinha, a sétima nota,
elevada. E o Lá menor melódico é aquele que tem principalmente a sexta, mas a sétima também, né? Mas a novidade principal está aqui na sexta nota que vai se elevar, né? E aí, consequentemente, eu monto aqui e vou ter uma sétima a mais, né? Ó, vai ter a terça, a quinta e a sétima. Vai ter a terça, a quinta e a sétima. 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 Nossa, tá ficando cheio de linha suplementar. Mas tudo bem, vai. A terça, a quinta e a sétima. Ok? Lembra que isso aqui era um acorde menor? O 1 é menor, o 2 era meio diminuto. Não, o 2 era diminuto, né? Vai ter agora, vai aparecer o tal do meio diminuto. O 3 aqui era um acorde maior. O 4 era um acorde menor. O 5º era um acorde menor. O 6º era maior. E o 7º era maior. É assim o formato. Se você também pensa na escala maior, se você decorou o campo harmônico maior, você sabe que o campo harmônico menor natural começa pelo 6º grau, né, da maior. Porque aqui tá, ó, por exemplo, esse é o campo harmônico de Dó maior. Dó, Ré menor, Mi menor, Fá, Sol. E aí o 6º grau, Lá menor, Si diminuto. Então, a forma da escala menor natural, na verdade, é a escala maior começando no 6º grau. Então, a sequência da forma natural é a mesma que do maior, tá? Só que começando pelo 6º grau. Bom, vamos embora. Apareceu uma sétima aqui. Você tem que julgar esse tipo de sétima, você vai ver que é uma sétima menor. Você julga esse tipo de sétima aqui, que apareceu, e é uma sétima menor. Aqui tá até invertido, é o 5 que viria entre bemol, né? Mas agora entre parênteses, é que agora eu coloquei para evidenciar, né? Aí você vê que isso aqui que apareceu é uma sétima maior. E esse Ré e esse Dó, uma sétima menor. E esse Mi, esse Ré, menor. Esse Fá, esse Mi, maior. Esse Sol e esse Fá, menor. É isso mesmo? É isso mesmo. É isso mesmo. Perfeito. Aí. Aqui apareceu um acorde diferente. E eu fiz assim, ó, com essas notinhas mais clarinhas de forma intencional para vocês, viu? Porque eu quero que vocês foquem no conjugar a sétima. Então, aqui, esse acorde aqui é uma combinação que merece uma atenção especial, porque até então não tinha aparecido isso no campo harmônico maior. Um acorde que combina... Não, para tudo, tinha sim. Tinha sim, acho que tinha. Isso aqui veio do campo harmônico maior. Reseta. Fiz isso só para ver se você estava atento na aula. A combinação diferente vai ser aqui, nos outros campos harmônicos. Esse acorde aqui só é qualificado, merece sua atenção para você entender o que é uma qualificação de um acorde chamado de meio diminuto. É aquele que tem a sétima menor e a quinta diminuta e a terça menor, ou seja, uma tríade diminuta com a sétima menor, tá? A diferença vai acontecer nos próximos acordes aqui do 2º grau e nos outros, tá bom? Então, na verdade, o que você tem é só acrescentou a sétima aqui, onde a sétima maior apareceu no 3º e no 6º acorde. Só. Ok? Pensa isso aqui também, ó, nos outros, ó. Pensa a sétima que você vai colocar aqui, ó. Mesma coisa, tá? É o mesmo raciocínio. Aqui, ó. Uma sétima aqui. E aqui. Sim, pronto. Mas pensa que agora você tem que levar esse Sol sustenido aqui para toda vez que tiver uma notinha Sol sustenida no meio do acorde. Ou seja, aqui. Quem mais? Aqui. Quem mais? Aqui. Bom, isso acontece e tá tudo certo. Deixa eu ver se não tem, né? Sol, Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fá. Não tem mais nada de Sol aqui. Você percebe que não teve nenhuma diferença, né? Até então isso aqui, ó, tá na tríade. É uma toração que marcou a tríade. Você já sabia isso em relação à tríade. Então, não mudou nada, a não ser o fato de que aqui, agora, a sétima ficou maior. Vou escrever um Lá G7. É um Lá menor com a sétima maior. Isso é diferente. Você lembra que na nossa tabela, quando a gente estava avaliando as opções para o acorde 1, para o grau 1, só tinha uma opção? Então, não é uma verdade, né? Agora tem outra opção. É aquele que a sétima fica maior. Entendeu?
Alterou a presença da sétima que foi alterada. Então, causou uma outra qualificação intervalar aqui. Entendeu? Mas os outros acordes, há que se observar para ver melhor a sétima. Isso aqui ficou um Si meio diminuto. Um Si meio diminuto. Isso aqui é um Mi7. Não, Mi7 é um Dó com sétima maior. E o aumentado, né? Mas ele tem sétima maior, sustenido 5. Para você entender isso aqui, você tem que ter raciocínio de pensar nos intervalos, tá? Tô partindo da ideia de que isso para você é super tranquilo, que você pensa e qualifica os intervalos rapidamente com facilidade. Então, terça maior, quinta aumentada e a sétima maior. Isso aqui. Aqui é um Ré, nossa, tá ficando meio apertadinho, né? Mas vamos tentar, ó. Aqui é um Ré menor, deixa eu pensar, é um Ré menor 7. Isso aqui é um Mi 7. Isso aqui é um Fá com sétima maior. E isso aqui é um Sol sustenido. Agora temos uma coisa diferente aqui. Esse é um acorde novidade. Aqui nesse formato, quando a gente colocou sétima, apareceu algo diferente aqui. O sétimo acorde diminuto. Até então, nós conhecíamos o acorde meio diminuto. É a primeira vez que apareceu a tétrade diminuta. Aparecia as tríades, quando a gente estava pensando em tríade diminuta, ok? A primeira vez que apareceu uma tétrade, ainda ela veio combinada com a tríade sendo diminuta, só a tríade. A sétima ficou menor. Mas agora, aqui não. Aqui a gente tem a tríade que está diminuta e a sétima também. Se você julgar esse intervalo de Sol sustenido até Fá, você vê que é uma sétima diminuta. É mais do que uma sétima menor, ela é diminuta. Então isso é um acorde diminuto, isso é diferente. Essa é uma opção diferente para cá, entendeu? Então aqui nós temos um sétimo acorde diferente aqui nessa nossa tabela. Um sétimo acorde aí diminuto para acrescentar aqui, né? Um sétimo acorde diminuto. E vamos considerar que esse sétimo acorde aí diminuto, ele não vai ser nem bemol, né? Porque esse bemol mostra que era uma nota que estava abaixada em relação ao maior, não era? Pois é, mas aqui ele não está abaixado, né? Não está nada abaixado. Se você pensar em Lá maior, o Sol é sustenido, não tem nada abaixado. Então a opção para esse acorde aqui é dele ser classificado, né, analisado como sétimo grau diminuto, sem o bemol, é sétimo diminuto, ok? Outra coisa que nós temos de diferente, que a gente não marcou ainda, a gente precisa marcar essas sétimas em todos os acordes aqui. Então, vamos começar a marcar, ó. Aqui o 1 era com a sétima menor, aqui, deixa eu fazer de azulzinho, né? Eu vou fazer assim, vai. Aqui o 2 com a sétima menor, o 3 aqui com a sétima maior, era isso. O quarto era com a sétima menor, o quinto com a sétima menor, o sexto com a sétima maior. E o sétimo com a sétima menor. Então, naquela primeira opção do campo harmônico, a gente tem que incluir as sétimas aqui. Ok? Porém, agora que a gente está fazendo o campo harmônico menor harmônico, a gente viu que apareceu um outro formato de 1 que não muda a tríade, mas muda a sétima. Então, nós temos esse formato. O 2 é igual ainda, não altera nada. O 2 é equivalente, então a gente pode fazer que o 2 é equivalente, não alterou nada. O 3, ele vai surgir com uma sétima maior, que é igual ao que tinha aqui. Só que tem a quinta já diferente, né? Ele é um acorde aumentado. Então, a sétima é a mesma do que tinha, mas a quinta tá diferente. O 4 ainda é o mesmo, não muda nada. E o quinto, ele ficou maior com a sétima menor. Isso mudou. O sexto não mudou nada. O sexto ainda é um acorde maior, com a sétima maior, não impacta nada no sexto grau. E o sétimo passou a ser o tal do diminuto. Tá aqui o sétimo, ó. Ele passou a ser diminuto. Tá bom? Tá entendendo? E se a gente agora vem para construir o campo harmônico menor melódico, pensa que seriam esse empilhamento de notas aqui, é o mesmo empilhamento, mesma coisa, ó. Pensa que seria a mesma coisa, mesmo processo de raciocínio. Aqui, né?
Mesmas notas, assim, assim e assim. Mesmo processo de raciocínio, só que agora tem um Fá sustenido ali, além do Sol, né? Então, os acordes que tem... Oh, eu esqueci uma nota aqui, né? Aqui, ó, tem uma outra nota aqui, ó. Opa! É isso, pronto. Aqui, ó. Todos os acordes que tem um Fá sustenido vão ser impactados. Como você já viu, o acorde 2 e o acorde 4. E a não ser que tenha um Fá sustenido aqui em cima. Aqui, ó. É que é um Fá, né? Isso. Um Fá sustenido aqui em cima. Sol, Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fá sustenido. Isso. E os outros Fá sustenidos estão aqui. Então, o acorde 2, o acorde 4 e o acorde 6, como a gente já tinha visto. Isso aqui vai ser um Si menor 7. Isso é um Si menor, isso é uma diferença. Antes só tava o acorde meio diminuto, tá vendo? Mas agora surge um Si menor, um acorde menor. A gente já tinha visto que surgiu um acorde menor no grau 2, né? Aqui o acorde 4 vai ser um acorde com formato de dominante. É curioso, mas é isso. É um Ré 7, porque ele fica maior com a sétima menor. E esse acorde aqui é um acorde meio diminuto, porque ele ficou diminuto, a gente tinha visto, mas tem a sétima. E aqui ficou um meio diminuto também. Sol sustenido 7, bemol 5. Temos dois meios diminutos aqui. Então, o que isso mostra pra gente? Que na nossa tabelinha aqui de acordes disponíveis para esse grau, a gente tem o 2 menor 7 aqui. Tchirim, tchirim, tchirim. Entra o 2 aqui. Entra o 3, que vai ser igual, não alterou. O quarto grau, que vai ser diferente, que ele vai ter uma sétima aqui, né? Deixa eu pensar aqui, o quarto grau, aqui ele era menor, né? Isso, o quarto grau era menor, não alterou nada. Então aqui ele fica maior, formato de dominante, né? É diferente isso, mas é isso. O quinto grau aqui já estava marcado, não alterou nada, ele fica igual. O sexto grau é diferente, ele fica, já está escrito aqui. Ah, mas tem uma diferença. O sexto grau aqui, ó, ele é essa aqui, ó. Ele é um acorde que não tem esse bemol, assim como esse aqui, ó. Assim como esse outro aqui, ó. Ai, não consigo abrir a caneta. Aí, pronto. Aqui, ó. São as duas novidades da escala menor melódica, porque o sexto e o sétimo grau tá elevado, então, na verdade, alterou a tônica, a base do acorde, né? Então, ela não fica bemolizada, né? Não fica diminuída, a tônica não está diminuída. Então, nós temos opções diferentes aqui. Tá vendo? Ó, a gente tem esse bemol 6 aqui com Maj 7 e esse 6 aqui, 7 também, né? Precisa do 7 aqui. Aqui, ó. 7, mais... 7, vou ter que colocar entre parênteses. 7 aqui. Agora, vamos fazer uma análise. Esse sexto aqui, que está elevado, aqui na forma menor melódica, que já estava elevado desde aqui, quando nós pensamos nas tríades, cadê ele? Essa é a forma harmônica, essa é a forma melódica. Esse 6 aqui, nós analisamos ele errado. Ele não pode ter esse bemol aqui, ó, na escrita. Porque desde que ele apareceu na forma menor melódica. Essa nota estava alterada na base já. Então, não existe esse 6 aqui classificado como bemol. Não, o bemol era o 3 aqui. O 6 já estava diminuído. Já estava elevado. Já estava sem esse bemol. Então, na verdade, isso que a gente colocou aqui não é... Esse acorde aqui é um só. É o mesmo. Só que a gente colocou a sétima. Então, esse aqui é o mesmo acrescido da sétima. Entendeu? Porque o sexto grau na outra escala, na menor harmônica, não tinha nada de alteração na tônica. Aqui ele era bemol 6. Aqui ele era bemol 6 e aqui ele era bemol 3. Não mudou nada. A não ser aqui, né? Aqui já subiu um sétimo. Ou seja, o que nós fizemos aqui também como sétimo, aqui, bemol 6, Maj 7, cadê? Cadê? Não colocamos o sétimo, tá aqui, ó. Sétimo grau aqui, ó. O sétimo grau aqui diminuto a gente colocou. Esse aqui a gente tem que colocar, ó. Esse sétimo grau aqui, ó, meio diminuto, a gente não inseriu ele ainda. Esse sétimo grau meio diminuto é esse aqui que a gente põe a sétima. Só que
não tem esse bemol, porque está elevado. Tenho certeza que você está nesse momento fazendo, nossa, não, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que você está assistindo e fazendo, já tô ficando maluco. Isso tá muito doidão. O campo harmônico menor, ele tem que considerar opções de acorde. E quando a gente montou uma única tabela para as tríades e aproveitou essa mesma tabela para colocar as sétimas, gerou visualmente algumas coisas estranhas aqui. Mas a gente pode desconfigurar isso. Aliás, é mais fácil se você já pensar na tabela dos acordes de sétima, né, das tétrades. Porque elas vão trazer mais opções, a tabela de tríades é mais simples. Claro que o compositor vai usar tríades também, óbvio, né? Mas se você já tem uma familiaridade com a tabela das tétrades, a tabela das tríades vai ser mais simples de entender. Só que vamos especificar isso para você não sair dessa aula com confusão na sua cabeça. Então vamos fazer uma tabela bonita, separando as escalas. Porque a confusão tá na hora de pensar as escalas, ok? Fazer assim, ó. Vamos separar aqui. Essa escala é a natural, essa é a menor harmônica e essa aqui é a menor melódica. Então, vamos fazer assim, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau, quinto grau, sexto e quase que não cabe o sétimo aqui. Vamos fazer aqui as opções do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto e do sétimo ficou pequenininho. O que a gente tem na forma natural? Menor, 2, lá meio diminuto, lembra? Aqui. E esse menor era assim. O 3, que fica bemol. Aliás, lembra? O 3 fica bemol aqui, aqui também é bemol 6 e aqui também é bemol 7. Porque a diferença dele para maior é ter esse bemol. Só que isso já não acontece aqui na forma harmônica. Esse bemol já não é mais bemol, é um 7 sem ser bemol. Eleva. E isso também não acontece aqui na forma melódica. O sexto também é um sexto sem ser bemol. Né? E aí, obviamente, o sétimo também. Aqui a gente vai ter diferenças aqui para falar, tá? Vamos lá. Mais de 7, vamos lembrar. 4 e o 5. Aqui é menor 7, aqui é menor 7. Diferenças que surgem na harmônica, os graus ímpares, o 3, o 5 e o 7. Ou seja, tem aqui, vou colocar aqui igual, né, ó, tipo repetido, o 2, o 4 e o 6 é o mesmo. Mas o 3, o 5 e o 7 são diferentes. O 3, ele passa a ser aumentado. O que eu fiz aqui? É o 1 aqui. 1, 2, 3. O 3 passa a ser aumentado. O 5 passa a ser maior. E o 7 passa a ser diminuto. São alterações importantes que surgem. Mas surge uma coisa aqui na sétima. Lembra que a gente chegou à conclusão de que o primeiro grau ele continua menor do mesmo jeito, mas tem uma sétima maior? Tem uma opção aqui da sétima ser diferente aqui. Porém, as outras formações, acorde aumentado surge, acorde dominante surge e o acorde diminuto surge aqui. Tá? E na forma melódica, o 3 não, ele é igual a harmônica. O 5 aqui também, ele é igual, cadê o 5? Aqui. Então, o que altera? O 2, que passa a ser menor, os números pares. O 4, que passa a ser maior, um formato de dominante, né? Estranho, surge um acorde dominante aqui. Mas surge isso mesmo. E aqui temos o sexto grau como um acorde meio diminuto, ele fica meio diminuto. E temos o sétimo grau que vira um acorde com sétima maior. Vamos ver, vamos verificar esse acorde aqui. Do sétimo grau. É um acorde meio diminuto aqui. Tá vendo que surge? Não, acorde um bemol 7. Não. Tem nada de bemol. É um 7 meio diminuta. 7 bemol 5. Um 7 meio diminuto. Ou seja, volta. Não volta nada. É diferente.
Esqueci de colocar aqui, né? Esqueci de colocar aqui. Aqui a sétima era maior. E aqui é assim. Sétima menor. Isso. Então, é aí que nós temos essas opções de acordes a serem considerados. Ok? Mas, uma vez que você começa a entender a lógica desse raciocínio, você vai começar a ter condições de analisar o repertório que aparece, porque você vai entender por que hora aparece um tipo de acorde, hora aparece outro tipo de acorde. Você fala, mas não é do campo harmônico, mas será que é? É das outras formas da escala, ok? Vamos seguir adiante nesse raciocínio para que fique claro e para que a gente tenha um norte de condução. Vamos. Mas antes, toma a sua água aí já, organiza o seu pensamento que nós vamos continuar. Eu preciso, antes, compartilhar algumas especificidades com você sobre algumas particularidades da escala menor harmônica. Porque aqui, ó, você tá vendo esse acorde aqui, que tinha aqui, na escala menor natural, esse quinto acorde menor? Esse quinto acorde menor, ele não tem função de dominante como ele deveria ter. Quando nós começamos a entrar nas funções harmônicas, nós sabemos que o quinto acorde, ele é um acorde que se caracteriza por ser um acorde de preparação. Ele tem uma instabilidade, uma tensão interna que prepara para que a gente resolva uma quinta justa abaixo. Tipo... Entendeu? Ele faz essa sensação. Mas para ele ter essa sensação natural, para a gente sentir que resolveu ele precisa ter internamente um trítono. E um trítono são 3 tons entre a terça e a sétima nota. Entre a terça e a sétima. Você calcula, vai ter 3 tons. Só que para ter 3 tons entre essas duas notas dele aí, só vai acontecer quando ele tem uma terça do tipo maior, quando ele é um acorde maior, senão não vai ter. Aqui ele não tá maior, ele tá menor. Então tocar um acorde, por exemplo, menor aqui, não dá vontade de ir. Não tem esse movimento de que eu sinto essa vontade. Não. Claro que eu não posso ficar parada aqui. Você vai sentir vontade de resolver o acorde no sentido de andar, né? Eu tenho que fazer a harmonia mover, né? Desse acorde aqui, eu tenho que ir para outra. Mas o que acontece é diferente de quando você tem um acorde maior mesmo, que você tem vontade específica de vir para cá. Não é de qualquer outro acorde. É uma sensação de fechar o trítono, porque o trítono se resolve fechando as notas. Esse intervalo que forma aqui, uma sobe, outra desce, fecha. E aí eu tenho o acorde tônico. O dominante, que é esse aqui que tem o trítono, se resolve no 1, ok? Portanto, esse acorde aqui, 5, menor, ele não tem função dominante. Ele está descaracterizado da função dele. E isso é um ponto importante dentro da composição musical. Que quando nós estamos compondo uma música em uma tonalidade, a gente precisa usar essas diferentes sensações que vêm das funções dos acordes para que a gente faça o discurso musical ser um discurso tonal, um discurso que os acordes vão indo, chega num clímax, que o clímax é sempre o acorde que vai chamar a volta e volta. A música tonal ela é previsível, ela vai e volta, ela vai e volta. Se eu não tenho esse vai, eu perco esse importante movimento de centralizar num acorde, entendeu? É por isso que surgiu a escala menor harmônica, por uma necessidade de eu tornar esse acorde maior. Eu preciso que ele fique maior, mas para que ele fique maior, eu preciso alterar uma nota. Qual nota? A nota do meio dele. Porque esse quinto acorde aqui, imagina em dó, esse quinto acorde, a nota do meio dele, ela tá diminuída, tá vendo? Se eu tirar esse bemol, aqui eu faço esse acorde ficar maior. Então eu faço o quinto grau ser maior, eu tenho de novo a sensação do trítono, então eu tenho o efeito da dominante. Como que eu faço para tirar isso aqui? Eu invento uma escala que deixa essa nota si natural. E aí eu defino que é a escala harmônica. Eu deixo a nota si natural. A escala menor harmônica é uma escala que veio por uma necessidade de resolução dessa sensação harmônica do acorde dominante que vai para o tônico. Eu preciso resolver isso. Como eu não estava conseguindo resolver, tira logo e assim os compositores resolveram essa necessidade composicional, entendeu? E aí é por isso que agora esse acorde aqui
Opa! Esse acorde aqui realmente passa a ter mais função, mais aplicabilidade. Esse acorde aqui. E não aquele acorde menor. Apesar dele existir, ele é usado, ele somente... Não é que não pode ser usado. Eu não posso usar um acorde menor no quinto grau? Pode. Mas ele não vai ter a sensação primeira de preparação. Esse impulso de preparação não vai acontecer, entendeu? Isso não acontece. Então, o que é realmente mais usado é esse daqui e não esse aqui. Esse aqui fica bem para segundo plano, mas assim, bem mesmo. Pode ser que você encontre sim, mas em poucos casos, tá? Interessante, não é? Outro caso interessante é esse acorde aqui, ó. Esse acorde aqui, ele aparece poucas vezes, esse 2 menor. Num contexto de composições em tonalidade menor, seguindo o campo harmônico menor, é muito mais comum acontecer esse, o 2 diminuto. Porque esse acorde aqui, na verdade, ele veio devido à alteração da sexta nota da escala menor melódica, né? Elevou a sexta nota, então eu acabei fazendo com que surgisse um acorde menor ao invés de um acorde diminuto, lembra? Aqui, ó. Elevou a sexta nota aqui elevou ela. Então, esse acorde aqui agora, ele passa a ser... esse acorde aqui, esse aqui. Elevou a sexta nota, o grau 2 passa a ser menor só, e não mais diminuto, tá vendo? Então, esse acorde aqui, quando ele é usado por uma necessidade mais de reforço melódico, porque estava lá na melodia, tá aparecendo essa sexta nota aqui, natural, né, elevada na melodia, então para combinar acaba ocorrendo esse acorde aqui. Mas a frequência dele é bem pequena. Você também vai ver que é bem pequena. A recorrência de usar o grau 2 é ele vir meio diminuto e não menor 7. Então você vai ver isso aqui com bem menos frequência. Muito menos frequência, tá? Outra coisa que acontece é esse acorde aqui, ó, que eu preciso explicar. Esse acorde aqui, esse sexto grau aqui, meio diminuto, esse acorde, quando ele está invertido, ele soa como um acorde 6 com... um acorde menor com sexta. Então, se você pensa aqui, ó, comigo, ó. Olha aqui, esse acorde aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse acorde aqui, ó. Esse Fá sustenido, né? Fá sustenido meio diminuto. Coloca ele na primeira inversão. Não põe mais esse Fá sustenido no baixo. Toca Lá, Dó, Mi e Fá sustenido em cima. Lá, Dó, Mi, Fá sustenido. Esse Lá, Dó, Mi, Fá sustenido, vou até desenhar ele aqui, ó. Vai ficar pequenininho, não sei se você vai conseguir ver, mas ó. Lá, Dó, Mi e o Fá sustenido aqui. Tá vendo? Esse Lá, Dó, Mi é um Lá menor, que seria o primeiro acorde que eu estava usando naquele exemplo. O primeiro acorde com sexta maior. Então, esse aqui, na verdade, é pouco usado assim. Na verdade, ao invés de aparecer numa composição esse acorde, imagine que tem lá uma música em Lá menor. Ao invés de você ficar vendo aparecer Fá sustenido meio diminuto, que seria o sexto acorde, pode aparecer, você vai ver com muito mais recorrência aparecer um Lá menor 6. É por isso que até adota-se como recorrência o 1 com 6 aqui. Não é que esse 1 com 6 ele apareceu no campo harmônico, né? Que o primeiro grau teve uma sexta. Não tem uma sexta no primeiro grau, ok? Os campos harmônicos são com tríades ou tétrades, é sétima. Mas isso aqui, na verdade, é isso daqui, invertido. Então, é muito mais comum você ver, na verdade, a cifra do primeiro grau, você ver Lá menor 6, do que você ver Fá sustenido meio diminuto. E esse acorde aqui é até consagrado, né, pelos músicos populares como acorde do Corcovado, porque Tom Jobim usou esse acorde na música do Corcovado, enfim. E lembrando que a característica da escala menor melódica é ter essa sexta nota como uma nota bem característica mesmo da escala, por ela estar elevada, ela não ter aparecido em nenhuma das outras, então acaba se adotando essas três opções para o acorde 1 para evidenciar a presença dessa nota diferente, né, aqui. Então, é por isso que a gente acaba tendo três opções recorrentes, assim. Ou aparece, mas todas elas o 1 é menor, né? O que muda é a nota acrescentada. Ou é uma sétima menor, ou é uma sétima maior, ou é uma sexta
maior, tá? Ao invés de aparecer esse aqui. Então, você acaba vendo pouco esse aqui. Esse aqui cede lugar para esse aqui. É interessante isso, né? E aí a gente tem as opções do terceiro grau assim, o aumentado, ou com a sétima maior. A gente tem a opção do quarto grau aqui, curiosamente, ser menor ou ser um formato dominante. Ó, aqui é um formato dominante tal qual aqui. É curioso, o quarto grau, se comparado com o campo harmônico maior, o quarto grau nunca seria dominante, né? Mas tem. Aqui, isso aqui não tem função tonal, então é usado esse, na maioria das vezes. E aqui, como não se usa esse, o que tem como mais comum é o bemol 6 mais de 7. Esse que se tem mais como comum. E aqui as opções da sétima. E ó, de novo, esse acorde com a sétima aqui, ele também é pouco usado. E é curioso, porque tá como... Ah, não. Para tudo. Acabei de ver uma outra coisa aqui. Volta na forma natural. Cadê nossa forma natural? Beleza. Não, nada a ver. O que eu tava pensando. Esquece, deleta. Professora pensando na aula ao vivo. Não, é isso aí. A nossa tabela fica dessa forma de opções de acordes. Agora, uma coisa que é muito importante é você não tentar ficar decorando esses acordes. Vou melhorar minha fala. Esquece, desiste de ficar tentando decorar tabelas do campo harmônico menor em cada uma das escalas. Tipo, imagina que você faz uma tabela do que seriam os acordes possíveis para a escala de Dó menor. Aí você faz uma tabela do que seriam os possíveis para o campo harmônico de Fá menor. Aí você faz outra tabela dos acordes todos do que seria do campo harmônico de Ré menor. E você tenta decorar o que seria a tabela para cada uma das escalas. Não dá com os acordes já cifrados de cada uma escala. É um trabalho surreal da sua mente. Você vai sobrecarregar a sua mente. O que você pode e deve fazer é entender esse formato que aparece, as opções, e você deve saber, o primeiro grau vai variar as notas acrescentadas, as sétimas ou a sexta. O segundo grau, em essência, ele vem meio diminuto. O terceiro grau tem a diferença de ser o acorde aumentado, que não existia lá no campo harmônico maior, mas pode ser que ele venha com a sétima maior também, ele não venha assim aumentado com a sétima menor. Pode ser. O quarto grau, ela é sempre menor, isso é uma característica do tom menor, o quarto grau está menor, mas nem sempre. Pode ser que venha o quarto grau que é dominante, e isso é diferente, é fácil decorar, porque se você comparou com a maior, você tem essa referência, você vai lembrar, a maior, o quarto grau maior é sempre maior, aqui ele é menor, é o contrário, ou é dominante, que é uma coisa que a gente não espera. O quinto grau é sempre dominante, o sexto grau ele vai ter aparecendo com a opção da sétima maior, ele vai ser maior com a sétima maior. Enfim, esses formatos não são difíceis de memorizar. Você estar lidando com isso é algo bem mais fácil e bem menos sobrecarregante da sua mente, nem sei se eu falei uma palavra certa, menos sobrecarregador, sei lá, não sobrecarrega a sua mente do que se você ficar tentando decorar tabelas em cada uma das tonalidades. Não precisa fazer esse tipo de prática. Não faz sentido, você vai ficar bugado. Tá fazendo sentido? Eu tenho quase certeza que essa aula vai gerar um monte de pergunta. Faz parte do processo do aprendizado. Então não se acanhe, coloca as suas perguntas aí. Mas para que a gente possa arrematar esse entendimento de um jeito mais prático, eu trouxe uma música aqui pra gente analisar, né? Então, bora analisar. Eu peguei um repertório e eu quero dividir esse repertório com você. Eu peguei um tema aí que tá em tonalidade menor, para que a gente possa entender o que apareceu, o que aconteceu, por que ele colocou esse acorde ou aquele outro acorde. Então, vamos ver. Manhã de Carnaval. Eu vou projetar aí com você, ó, do Luiz Bonfá. Tá vendo essa música aqui, ó? Essa é a música.
Se está em Fá sustenido menor, eu me situo na tonalidade de Fá sustenido menor, no campo harmônico de Fá sustenido menor, Fá sustenido menor. Então, eu sei que eu estou me referindo à escala de Fá sustenido menor. Mentalmente, eu vejo a escala de Fá sustenido menor. Qual que é a escala de Fá sustenido menor? Fá, Sol, Lá, Si, Do, Ré, Mi e Fá. Fá sustenido menor tem Fá, Do e Sol. São 3 sustenidos possíveis, tá bom? Então, eu tenho que, no mínimo, saber que o primeiro grau é Fá sustenido menor, o segundo grau é Sol sustenido diminuto, se eu estiver pensando numa tríade ou meio diminuto, né? O terceiro grau é um Lá, o quarto grau é um Si menor, o quinto grau é um Dó sustenido menor, o que não tem função de dominante, né? Quando ele está menor. O sexto grau, ele é maior e o sétimo grau é maior, tá bom? Isso quando eu estou considerando a escala menor natural. Mas se eu estiver considerando a escala menor harmônica, já vai ter umas diferenças aqui, que é esse acorde aparecer maior, que é esse aqui aparecer aumentado, que é esse aqui aparecer, ele vai estar elevado, né? Ele aparece meio diminuto. Então, esse Mi aqui vai aparecer, deixa eu só confirmar, ele vai estar, o que é isso aqui? É Mi mesmo, tem uma linha que está aqui. Então, esse Mi vai estar sustenido. Nossa, olha só, aqui vem um ponto importante. Eu sempre recebo perguntas aqui no canal de pessoas falando que Mi sustenido não existe. E aqui eu mostro para você que existe. Por quê, galera? Na prática do instrumento não existe Mi sustenido, né? Na hora que você vai procurar nota no seu instrumento, cadê a nota Mi sustenido? Não tem. Então, na hora de tocar, você pensa enarmonicamente. Você toca no Fá. Mas aqui é um caso onde a gente escreve na partitura Mi sustenido. Se eu tivesse que fazer e pensar no campo harmônico dela, menor harmônico, eu teria que escrever Mi sustenido. Não posso escrever Fá aqui. Eu tenho que respeitar a distância visual de uma sétima na pauta. Então, eu tenho que escrever Mi sustenido, tá? E aí, estaria assim, né? Mi, Sol e Si. Esse Sol estaria... Nossa, é bem bizarro, eu sei de pensar, mas é assim. Ué, é assim. Nossa, pensa, isso aqui é equivalente a um Fá, isso aqui é equivalente a um Lá bemol, e esse aqui é o equivalente a um Dó bemol. Ou seja, esse acorde é diminuto. Eu sei que é bem bizarro você ver isso aqui, você fala Mi sustenido, diminuto, eu não sei tocar isso aqui. Pensa enarmonicamente como um Fá diminuto. Enarmonicamente, mas na grafia eu tenho que escrever, na pauta eu tenho que escrever assim, tá bom? Então, quando eu venho para escala menor harmônica, eu vou ter algumas mudanças importantes, que é esse acorde dominante surgir, que é o acorde aumentado, que é o sétimo grau ficar diminuto, tá bom? Ok? Tá bom. Outra coisa que eu preciso me situar. Quando eu começo a analisar uma música, eu preciso entender o movimento desses acordes em cadências. Então, provavelmente quando você estudou campo harmônico maior também, você aprendeu algumas cadências que são características, como por exemplo, o movimento cadencial do 2, 5, 1. Não aprendeu? Que é muito comum ter 2 e 5 para voltar para o 1, porque se o 5 ele é o acorde que prepara para o 1, antes dele tem um acorde de função subdominante, que na verdade está conduzindo para ele, né? Esse é um acorde de função subdominante. E lá no campo harmônico maior, esse 2 é assim, né? Mas no campo harmônico menor, esse 2 vai ser, na sua maioria, assim. E aí o 1 vai ser menor, né? Pode ser que esse 1 seja com sétima assim, pode ser que ele seja com mais de 7, pode ser que ele seja com a sexta. Lembra que pode variar aqui, né? Mas o que é comum é o 2 vir meio diminuto, que vai para o 5, que vai para o 1 menor. Ok? E aí, essa é uma cadência muito, muito comum para trazer o movimento das funções. Função subdominante que prepara, que conduz, que empurra para chegar a uma função que é uma função de tensão e resolver. Bom, aí você tem que também entender que esse 1 aqui, ele pode ser relativizado. Tanto numa tonalidade maior, quanto numa tonalidade menor. Que a gente pode fazer essas cadências não só para literalmente o 1 do tom. Eu posso fazer essa cadência 2, 5 para qualquer outro grau, para quase todos os outros graus do tom.
Eu posso fazer um movimento de conduzir, preparar e ir para o grau 2 do tom. Posso fazer o movimento de conduzir, preparar e ir para o grau 4 do tom. Então eu sempre posso relativizar esse alvo aqui. Esse alvo pode ser qualquer outro acorde do tom. E nesse caso eu faço um movimento de cadências secundárias, de movimentos secundários, ok? Uma vez que você entende isso, você vai conseguir analisar essa música comigo. Uma vez que você tem isso em mente. Porque olha, ele está em Fá sustenido menor. Então ele colocou o acorde 1. Aí ele colocou um Sol sustenido meio diminuto. Sol sustenido é o segundo acorde. Ele colocou o grau 2, um subdominante. Então ele colocou esse e colocou o Dó sustenido, só que não menor. Que Dó sustenido menor não vai ter a função de dominante. Ele colocou maior. Ele usou a forma do acorde maior, que realmente é a que aparece. Lembra que eu falei que essa aqui quase não vem. Então ele fez o acorde 1, e ele fez o acorde 2, o 5 e voltou pro 1. De novo o 2 e o 5 para voltar pro 1, que é o Fá sustenido menor. Tô na segunda pauta. Aí ele fez um Si menor, Mi 7 e um Lá maior. O Lá maior aqui é o terceiro acorde. Agora, por que ele usou um Si menor? Ah, Daiane, porque ele usou o quarto acorde. Até pode ser. Mas por que ele usou um Mi 7? Não tem Mi 7 nessa música, você concorda? Aqui esse Mi... Opa, peraí, como que era antes? Antes era Mi... antes era Mi maior. Ah, você pode falar pra mim, não, usou o sétimo grau, porque era Mi maior. Então ele fez assim, Dani, ele usou o quarto, foi pro sétimo, e do sétimo ele voltou pro terceiro grau. Você até pode pensar, porque você vai encontrar uma lógica a partir da ideia de que estou pensando aqui na tríade dos acordes. Ele está aqui no quarto grau, Si menor, foi lá para o sétimo e voltou para o terceiro. Tudo bem, tem uma lógica, mas não tem uma lógica cadencial, não faz sentido em termos das funções dos acordes. Não tem esse movimento funcional que a gente conhece como acorde subdominante, que vai para o dominante, que volta para o tônico. Na verdade, o que ele fez aqui ele não fez um movimento de tô no quarto, vou para o sétimo grau e depois eu venho para o tônico. O que ele pensou foi de fazer um 2 desse Lá, um 5 desse Lá e ir para o Lá. É um movimento de 2, 5, 1 para um outro grau. E como esse outro grau era um grau maior, ele traz o formato que é comum para a resolução do campo harmônico maior. Então, o Lá é um acorde maior. Eu coloco um 2 menor só, não um 2 meio diminuto. Um 2 menor, o 5 dele no formato que é o 5, ou seja, maior com sétima menor, e caio. Então, ele fez uma cadência aí secundária, 2, 5, 1, do terceiro grau. É 2, 5, 1 do terceiro grau de Fá sustenido menor. Ele sabia que ele estava fazendo um movimento de cadenciar para o terceiro grau. Ele não está pensando em vir quarto, 7, 3. É 2, 5 do terceiro grau. Então, Si menor, Mi, Lá. Aí ele fez um Lá sustenido diminuto, Fá sustenido 7 e foi para o Si menor. E aí você pode pensar, nossa, o que é isso que ele fez? O Si menor é o quarto grau aqui. O Si menor que ele caiu ali na terceira pauta, esse Si menor é o quarto grau da música. Antes dele, ele pôs Fá sustenido 7. Da onde veio um Fá sustenido maior? Fá sustenido maior 7. Nós estamos numa música de Fá sustenido menor. Por que ele me pega esse primeiro grau, que eu sei que em todas as formas de escala menor, o primeiro grau nunca é maior? Por que ele me coloca um Fá sustenido maior? Da onde veio isso? É empréstimo modal, Dani? Você pode às vezes pensar, né? Não. Isso aí é um movimento de 5, 1. Ele está preparando esse acorde. O alvo dele é Si menor. Se o alvo é Si menor, ele calcula quem é o 5. E o 5, para ter essa sensação de acorde dominante, tem que ser sempre maior. Então, ele calcula uma quinta justa de Si menor, ou seja, Fá sustenido maior. É um movimento de Fá sustenido maior para preparar o Si menor. É um movimento cadencial para ir para o Si menor. E isso explica por que apareceu o Fá sustenido maior aí. E antes do Fá sustenido maior, ali no finalzinho, no último compasso da segunda pauta, apareceu um Lá sustenido diminuto. Por que ele colocou Lá sustenido diminuto, Daiane? Porque ele também está vinculando ao Si menor. O acorde diminuto,
que seria o 7º grau ali, né? Lá sustenido diminuto. Lembra que o 7º grau do campo harmônico menor, ele pode ser diminuto. Lembra que nós chegamos a essa conclusão aqui? Que o 7º grau, ele é diminuto? Pois é. O 7º grau diminuto e esse aqui, o acorde 5, eles têm muitas notas em comuns. Portanto, eles compartilham da mesma função. Eles são acordes de preparação. Se você pensar nesse exemplo que apareceu, um Lá sustenido diminuto, que tá aí, né? Que tá assim, que seria a mesma coisa de um Lá sustenido bolinha 7. Esse aqui, ele é formado pelas notas Lá sustenido, Dó sustenido e Mi e Sol. Isso mesmo, ó. Lá sustenido, Dó sustenido, Mi e Sol. Isso aqui são as notas que formam um Lá sustenido diminuto. E o Fá sustenido 7, que seria um dominante? Olha as notas que formam lá o Fá sustenido 7. Fá sustenido, olha só. Tem 3 notas aqui no Fá sustenido 7 que são as mesmas que aparecem aqui. Tá vendo? Quando um acorde tem muitas notas em comuns, eles compartilham da mesma sensação, da mesma função. Se esse acorde é um acorde dominante de preparação, esse aqui também é o mesmo acorde. Tanto é que eles se resolvem no mesmo alvo, no Si menor no caso. Então, colocar um Lá sustenido diminuto antes é porque ele já estava pensando em ir para Si menor. Só que ele quis fazer um baixo a mais, né? Ele só desceu uma terça aqui, ó. Ele faz um outro baixo, intensifica a sensação do trítono e cai mesmo em Si menor. Então, um Lá sustenido aqui e aí vem para Si menor. E aí ele já interpolou uma outra coisa. Esse Si menor não era o alvo, não era para onde ele estava indo, só que esse Si menor já virou de novo cadência 2-5-1. Ao mesmo tempo que esse Si menor é uma chegada de uma cadência, ele já é começo de outra. Porque, ó, Si menor, Mi 7 e vai pro Lá, é aquela cadência que a gente acabou de ver que tinha ali em cima, que é o Si menor como grau 2, o Mi 7 como grau 5 do Lá, que é o 3º grau da música. Então você percebeu que até agora a gente tem como alvo nessa música o acorde 1, que é o Fá sustenido menor, ele começou lá em cima, Fá sustenido menor, fez o 2 e o 5 do Fá sustenido menor, o 2 e o 5 do Fá sustenido menor, aí ele vai começar a preparar outro alvo, que é o Lá, o 3º grau, então ele faz 2, que é o Si menor, 5 para cair no Lá. O próximo alvo da música é o 3º acorde, ele estava no 1, foi pro 3º. Aí ele preparou um alvo de novo, fazendo isso aqui, e vai para o 4º grau da música. Então, os alvos dele eu tô no 1, eu vou pro 3º e eu vou pro 4º grau. Mas para eu ir para cada um deles, eu cadencio com 2-5-1. É bem legal isso, não é? E aí, o que mais? Onde eu tô? E aí eu cheguei ali no Si menor, que é o 4º grau. Esse Si menor já cadencia para voltar pro Lá, que seria o 3º grau, que já tá com o 6º aí, né? E aí ele começa de novo, ó. 2. Antes ele passa por um Ré com 7ª maior, que seria uma curiosidade aqui, né? Esse Ré com 7ª maior. Mas na verdade é o 6º grau, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o 6º grau, que tem 7ª maior. Então ele estava lá no 3º, foi pro 6º grau. Então ele estava em Lá, foi pro 6º grau, que é da tonalidade mesmo. 2, que é o acorde meio diminuto, é 2, 5 e 1 para voltar pro Fá. Ou seja, a curva harmônica dele, nessa música, o que guiou ele na hora de compor é pensar em Fá sustenido menor, pensar que ele ia para o Lá, pensar que ele ia para o Si, aí ele quis voltar para o Lá, passou pelo Ré para voltar para o Fá. Esses são os alvos dele. Esse. Aqui, ele não teve como alvo. Aqui ele simplesmente foi para o Ré, de uma hora para outra. Mas em todos esses outros, ele teve alvo. O que ele fez? 2 e 5 deles. 2 e 5 deles. 2 e 5 desse. 2 e 5 desse. E esse 2 aqui, ele varia. Às vezes ele aparece nesse formato, às vezes ele aparece nesse formato.
Por quê? Porque quando ele está nesse formato é porque ele está preparando um acorde que é menor, porque o alvo dele é um acorde menor. Quando ele está nesse formato, ele está preparando um acorde maior. Isso vem do campo harmônico. O campo harmônico menor, o segundo grau dele, essencialmente, o que mais é utilizado é o acorde meio diminuto. Quando nós estamos no campo harmônico maior, o mais utilizado é o grau 1. Entendeu? Então você vai vendo de onde vem a criação. E bonita, né? É isso aí. Bacana, gostoso entender isso, não é? Talvez você esteja aí agora refletindo, acompanhando a aula, aprendendo algumas coisas e começando a pensar assim: ah, Dani, mas será que todo mundo precisa aprender campo harmônico? Isso se aplica para todo mundo mesmo? Gente, todo mundo precisa aprender música. Independente do instrumento que você toca, a gente tem que aprender música. Nós temos que entender o porquê que a gente toca, porquê que o compositor criou aquilo. Isso é se alfabetizar, é entender a linguagem musical. Então, o que acontece é que nem todo mundo quer aprender música, está disposto a aprender música. Às vezes, as pessoas estão achando que é suficiente aprender um instrumento, aprender a tocar uma música, 2, 3, 4, 5, 10, 20 músicas, aprender a tocar músicas no instrumento, mas não aprender música como uma linguagem. Eu não estou falando de uma música como um repertório, estou falando de aprender música como linguagem. A gente precisa aprender, independente de qual seja o nosso instrumento. Se a gente tem a crença de que não é necessário, a gente só precisa aprender o repertório de músicas, que eu preciso tocar logo, uma hora ou outra nós vamos cair do cavalo, porque a gente vai aprender, a gente vai ver que falta entendimento para que a gente consiga tocar músicas mais avançadas. Estudar campo harmônico é um tipo de estudo que está envolvido com aprender música. É despertar um entendimento que, se a gente não desperta, vai comprometer diversas capacidades em nós, como a capacidade de tirar músicas de ouvido, como a capacidade de improvisar, como a capacidade de compor ou de fazer um outro arranjo musical. Aí, nessa hora, quando lá na frente você estiver tentando fazer essas outras capacidades, porque você está então aprendendo o repertório, né? Mas aí, a hora que você estiver tentando fazer essas outras capacidades, você vai falar: nossa, eu não consigo. Porque isso independe do instrumento, isso depende de entender a linguagem da música. Então, todo mundo tem que entender música, e estudar campo harmônico faz parte do processo de construção desse teu entendimento da linguagem musical. E se você deixar isso de lado, uma hora você vai perceber o problema que isso vai ter, o comprometimento, né, que isso vai te causar, entendeu? Talvez também você pense: ah, Dani, mas para aprender assuntos mais complexos, eu não tenho certeza se dá para aprender pela internet, sabe? Eu preciso ter uma pessoa do meu lado para aprender online, eu não me sinto segura, são assuntos difíceis, sabe? Cara, se não desse para aprender realmente online, o canal do Posso Tocar não existiria. Sempre dá para aprender, porque o que a gente precisa, o que é realmente essencial no processo de aprendizado são 3 fatores. Vontade, você tem que querer. Boa orientação, você tem que ter uma boa orientação. E disciplina, para você cumprir o que tem que ser feito, para você se organizar no seu tempo, organizar a sua rotina, para você se dedicar a dar possibilidade do seu corpo tornar aquilo natural. Ou seja, ter contato, ter constância, ter frequência, fazer aquilo. Não importa o veículo, não importa se o professor está do seu lado ou se ele está através de uma tela. Não importa. Se você tem esses 3 fatores, vontade, uma boa orientação e disciplina, você vai aprender, independente de quão seja complexo o assunto ou não. Então, o que é realmente essencial para que você deslanche, não importa se são assuntos mais simples ou mais complexos, é você ter sede de querer saber mais. É você correr atrás e aprender a conectar isso no teu dia a dia. Não adianta a gente estudar um monte de assunto complexo na música e ficar só no entendimento conceitual, mas a gente, na hora que está tocando o instrumento, não pensa em tudo isso, não conecta, não coloca junto da nossa prática aquele pensamento, sabe? Não traz: ah, eu aprendi campo harmônico, deixa eu ver o campo harmônico dessa música então que eu estou tocando. Não aplica no dia a dia da sala de estudo, a hora que você está estudando o teu instrumento. Tem que colocar isso no dia a dia. Se você faz isso, independente se o professor está do teu lado, se ele está longe, vai rolar. Então, para fechar nosso bate-papo, 2 dicas para você. Eu vou reforçar algo que eu já falei. Não fica fazendo decoreba de tabelas de campo harmônico em cada escala, em cada tonalidade. Não vai rolar.
não vai otimizar a tua familiaridade e a tua naturalidade de raciocinar sobre os acordes que aparecem numa música. Na verdade, o que funciona melhor é você começar a fazer mais exercícios de análise harmônica. É melhor você entender o processo de, entendi a lógica do porquê que são esses acordes e agora eu vou começar a fazer análise harmônica, pegar músicas e analisar a harmonia, pegar exercícios de análise harmônica, porque assim você consegue treinar o raciocínio lógico de contextualizar aquele acorde numa determinada escala. Você começa a pensar, você calcula, esse aqui é o acorde 4 de não sei quem, esse acorde 2 de não sei qual tom. Você começa a trabalhar esse raciocínio e quanto mais você trabalha ele, mais ele fica rápido. Então você vai aprendendo a ter velocidade de sacar o que aquele acorde está fazendo ali, qual é a escala de origem dele quando você faz exercício de análise. Não fica tentando memorizar tabelas e tabelas. Isso é um desgaste de memória que vai ser muito efetivo para treinar sua memória. Vai testar a sua capacidade de memória em geral, mas não vai se repercutir no entendimento funcional dos acordes. Você não vai entender por que eles estão ali naquele momento e por que o compositor usou ele, por que apareceu esse outro, qual é o papel dele, como que ele está dentro de uma escala, como que ele se posiciona e o que ele está fazendo ali. Entendeu? E última dica, em toda música que você estiver tocando, que você estiver estudando, desenvolva o hábito de analisar a harmonia. Presta atenção na harmonia dessa música. De verdade. Às vezes, você toca instrumento harmônico e nem presta atenção na harmonia. E o instrumento harmônico lida diretamente com a harmonia. Mas às vezes você nem se tocou. Você simplesmente toca os acordes e não está analisando a harmonia, não está prestando atenção nela. Em cada repertório que você está estudando, você tem uma ótima oportunidade, sempre que está com uma música nova, é uma outra nova oportunidade de refletir, de contextualizar por que aquele acorde está ali, qual é a função dele, por que veio depois aquele outro acorde depois dele. Então, o seu entendimento de análise harmônica, de análise funcional, faz você entender o pensamento do compositor, faz você entender essa linguagem. E isso te ajuda a ter cada vez mais naturalidade com o pensamento harmônico. E isso vai trazer para você a possibilidade de conectar as duas horas de forma constante, ou seja, eu conecto todo o meu entendimento teórico com a minha prática da hora que eu estou tocando, porque isso vai ativar a possibilidade de você memorizar a música mais rápido, vai ativar a possibilidade de você desenvolver o teu ouvido harmônico mais rápido, que você começa a perceber as sensações de cada função, você tira depois músicas de ouvido com mais naturalidade, vai te dar a possibilidade de conseguir ter de onde partir para improvisar, para criar um arranjo. Então você vai acelerando o teu pensamento harmônico, você coloca ele no dia a dia. Olhou uma música, antes de começar a já tocar, deixa eu entender. Que interessante, olha esse acorde, aquele, faça isso com todo o seu repertório. Entenda o pensamento do compositor. Parece que você está fazendo um simples exercício de entender a lógica da harmonia. Está indo além, está trabalhando o feedback auditivo, está trabalhando as internalizações das sensações sonoras, está trabalhando já a interpretação que vai rolar disso. O benefício é amplo para isso. E lógico, né, você só consegue fazer isso quando você está entendendo de música, entendendo a linguagem musical, buscando esses conhecimentos que são essenciais para que de fato a gente cresça na música. Tá bom? Espero que você tenha curtido, que essa aula aqui tenha despertado em você um norte para desmistificar aí o campo harmônico menor, para que ele seja mais claro para você. Eu espero de fato que tenha acontecido isso, tá bom?